desse livro foi o sofrimento que eu passei e pessoas perto de mim passaram no projeto social Casa da Criança. A gente desejava fazer o bem e, como ser humano imperfeito, cometemos erros, óbvio, mas não cometemos ilegalidades. E de repente eu me vi sendo vítima de uma autoridade, outra autoridade, mais uma autoridade, porque passei a defender alguma coisa que contrariava o que eles entendiam certo. Em 2006 eu fiz uma publicação no site do meu escritório sobre um processo que tramitou aqui em Balneário Camboriú, em que 3 irmãos foram separados e distribuídos, como a gente distribui brinquedo. E eu denunciei isso tudo pro promotor da época, e ele, o máximo que ele conseguiu fazer é dar um parecerzinho chorão, pieguinhas, e a coisa não se alterou. Por quê? Porque o outro lado da realidade era uma mãe pobre. E eu tentei de todas as formas, eu fiz requerimentos, eu fiz petições, eu fiz recursos, eu reclamei da forma legal que eu tinha. E ninguém mexeu uma palha para ouvir o que eu estava dizendo e para tentar modificar aquela realidade. E aí vem aqueles minutos de loucura, de insanidade, né, que todo mundo tem. Eu peguei e botei na íntegra uma matéria no meu site. Ele expôs nomes, né? Expôs nomes e também o nome do promotor. Mas eu deixei isso no site do meu escritório por uma meia hora, um período da tarde, um tempinho, e me saquei, pô, eu vou tirar porque isso aí vai me dar processo. Eu tirei do ar. E não deu outra, 2 meses depois eu estava sendo citada por causa daquilo. E a partir de lá venho me fortalecendo na certeza de que mães pobres estão perdendo seus filhos porque são pobres. Um sistema judicial que deveria defender o contrário. Um sistema judicial que se pauta pelas leis ordinárias e pela Constituição Federal. E esses textos dizem que a família é a base da sociedade brasileira. E não é necessariamente a família substituta que seja a base da sociedade brasileira. A família que é a base da sociedade brasileira é a família biológica. E todos os princípios que orientam o Estatuto da Criança e do Adolescente falam bem claramente que deve-se fazer tudo o que for possível, em especial através de políticas públicas, para ajudar aquelas mães, para que elas tenham condições de criar os seus filhos. Por uma razão fundamental, né? Simples. E de tão simples, ela é extraordinária. Esse é o desejo da criança. Então, essa luta toda fez com que eu envolvesse o projeto Casa da Criança em uma série de litígios judiciais. E graças a Deus que há litígio, graças a Deus que há o processo, né? Porque em outros tempos nós teríamos resolvido a coisa no tiro, né? Em outros tempos eu estaria já enforcada, presa, sei lá. Graças a Deus existe processo judicial, então fomos divergindo. E aí eu estou no meio de uma comunidade que me conhece há 48 anos e que eu vi que os mais próximos tinham uma compreensão do que estava acontecendo, mas a maioria não conseguia entender bem o que estava acontecendo. E aí por isso eu resolvi, lá nos idos de 2011, no meio daquele sofrimento todo, no momento que fui afastada da direção da Casa da Criança, disse, eu vou colocar isso aí no papel. E quem sabe eu possa produzir um texto que eu possa passar para as pessoas para ler, que fique aí como uma fonte de consulta também. E o que eu pretendo com isso, a partir de todo esse sofrimento, é provocar, no mínimo, algum desconforto em quem lê esse livro. Algum desconforto, no sentido de fazer a criatura dar um estalo. Poxa, peraí.
E se eu fosse a criança dessa família pobre, ou se fosse a minha família que estivesse passando por isso? E eu gosto de usar exemplo, estou aqui com a minha amiga Angelina, ela tem uma netinha chamada Lídia. A Lídia é uma maravilha de criaturinha, como é maravilhosa toda e qualquer criança. E aí eu gosto de fazer essa provocação. Já pensou se fosse a Lídia? Já pensou se fosse o teu filho? Ou o teu filho? Né? Se você não estivesse vivendo hoje uma circunstância boa, que te dá condições de te vestir bem, de estar aqui almoçando, pagar suas contas, trabalhar, produzir, tal. Se você tivesse que ter que sobreviver com R$800, com uma ninhada de 4, 5 filhos. Normalmente essas mães estão sem os seus homens. Eles engravidam elas e vão embora. A família rejeita. E elas, com tão pouco recurso, elas ainda dão conta de criar essas criaturinhas. Claro que mais ou menos, né? Como é que vai se criar bem uma criança com tanta carência? Cria-se mais ou menos. Aí, como nós temos um Estado representado aí por suas instituições, que tem muita preocupação em parecer sempre muito bem, em estar sempre bonito na foto, estar sempre bem na avaliação, a solução que eles têm encontrado é uma solução, na minha opinião, higiênica. Né? Higiênica. Tira-se a criança pobre da mãe pobre, porque não há políticas para enaltecer, para proteger, para promover essa mãe pobre, para tirá-la dessa circunstância. Nós não temos nem vagas em creche suficientes. Nem isso nós temos. A escola pública, com todo o respeito que eu tenho à classe dos professores, eu sei que tem gente muito esforçada ali, que também sofre por causa disso, mas a escola pública está preparando aí um exército de jovens brasileiros analfabetos de tudo. Porque o que está se ensinando é medíocre. Eles vão apenas reproduzir o cenário que já está aí. Então, diante de toda essa questão, conversando muito, debatendo muito, ouvindo outras opiniões e enfrentando isso, o que eu espero com esse relato, né, é deixar isso registrado, deixar esses acontecimentos registrados, a minha versão registrada, e que as pessoas possam se sentir de alguma forma provocadas para repensar os conceitos que elas têm. Até porque a solução higiênica que se tem dado no meu modo de interpretar, isso é interpretação minha, né, é destinar crianças para adoção. Aí a criança pobre vai para adoção, e a adoção é sempre tido como um ato de bondade divino. Os adotantes são tratados na nossa sociedade como seres especiais. Não há qualquer crítica aos adotantes, mas eles também cometem vários deslizes, vários erros, né? E quantos casos de crianças que foram devolvidas? Santa Catarina é campeã. Em cada 10 casos de adoção em Santa Catarina, 3 foram devolvidos mais de uma vez para o abrigo. E aí? Então, essa solução de colocar a criança em adoção não é o que a UECA sugere, não é o que a Constituição determina, não é o que o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente, a Convivência Familiar, que inclusive está aqui nesse livro, orienta. A orientação é outra. E aí, mesmo sendo a favor, eu sou a favor da adoção em casos excepcionais, quando não há solução para aquela situação. Aí, lógico, não vai se deixar a criança num abrigo, óbvio. Mas simplesmente porque é pobre, sem políticas públicas para promover essa família, vai lá e tira essa criança, coloca no abrigo e aí já encaminha para adoção. Desculpa, eu não consigo concordar com isso. E se ainda houvesse uma vocação para recepcionar essa criança pelas famílias brasileiras tidas como bem-sucedidas, né? Eu até teria um pouco mais de condescendência com essa solução. Todavia, nós temos 35 mil crianças vivendo em abrigo no Brasil. Temos 27 mil candidatos à adoção. Dessas 35 mil crianças, 5 mil já podem ser adotadas hoje. Mas elas não são adotadas por esses 27 mil que querem adotar. Por quê? Porque eles querem bebês recém-nascidos. Crianças até 1, 2 anos de idade. Que aí é fácil moldar essa criança como ele, adotante, deseja.
Então, eu também, por esse ângulo, não consigo ver essa solução como minimamente razoável. Então, fica aí, né? Fica aí esse relato, e eu tenho tentado utilizar dessa experiência, desse aprendizado, para me envolver, como já estou envolvida na OAB, em assuntos comunitários, na vila social, onde eu posso, para chamar a atenção das pessoas, para conversar sobre isso, para pensar sobre isso, para tentar fazer uma força contrária a essa tendência higiênica em relação às crianças pobres das periferias aqui de Balneário Camboriú, que é onde eu resido. E se a gente for analisar a situação nos rincões mais pobres da nossa região, do nosso país, a realidade ainda é pior, ainda é muito pior. Aqui é o que eu consigo fazer. Eu pelo menos não estou omissa, eu não estou vendo isso e não estou me conformando. E tem um custo, eu estou bancando a maior parte do que eu posso desse custo e continuo aí na luta.